O cenário dos nordestinos na Série C do Campeonato Brasileiro é preocupante. São 8 equipes da região, quase que 50% da competição, e nenhuma delas consegue atingir um grau de protagonismo minimamente esperado. Se tem um CSA e um Botafogo que não tem campanhas desastrosas, mas estão longe de atingir o nível ideal, e tem de um outro lado um Náutico que tem uma campanha desesperadora ocupando a zona de rebaixamento. Falar um pouco sobre o início desses 8 representantes da região Nordeste, o que está dentro do esperado, o que dá para a gente projetar para um futuro próximo. Também quero um pouco da opinião de vocês, o que vocês observam dessas 4 primeiras rodadas da Série C para uma dessas 4 equipes ou todas elas. Também deixa o like para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, todo dia tem futebol brasileiro por aqui. Nas últimas semanas com mais destaque sobre a Série B, mas sempre tem algum conteúdo sobre a Série C também. Bora lá começando essa avaliação, e não vai ser uma avaliação muito detalhada, até para o vídeo não ficar longo demais, vai ser uma avaliação bem geral mesmo. Começando a partir do ponto de as equipes, elas começam com objetivos diferentes, começam a partir de realidades diferentes, com metas diferentes para a competição. Então, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir a partir da opinião de vocês. Mas acredito que Itabaiana e Floresta foram equipes que chegaram olhando para a permanência. Itabaiana vindo de um acesso, o Floresta vindo de um início de ano, e até pelo fator financeiro também, entendo que era um Floresta que buscaria o objetivo, que busca o objetivo da permanência. A gente tem outras equipes com mais peso no orçamento, com um projeto talvez um pouco mais ambicioso. Acredito que o Retrô, apesar de ter subido na última temporada, está nesse grupo. CSA também deve estar nesse grupo de equipes que tem um objetivo maior, assim como o Náutico, assim como o ABC, assim como o próprio Confiança também. Acredito que o Confiança minimamente espera ou tem um planejamento de chegar à segunda fase da competição, só que todas elas minimamente decepcionam. Você olha para o retrato de cima, olhando para o 9º e o 10º colocado, o caso de Botafogo e CSA, talvez o Botafogo e o CSA, por conta da Copa do Brasil, terminaram tendo ali compromissos ou desgastes e nessa 4ª rodada não tiveram o melhor desempenho esperado. Mas acredito que o planejamento e a projeção inicial do Botafogo tenderia a ser de um início com um pouco mais de sucesso, olhando para o fator aproveitamento, e o CSA tem que lamentar demais o empate contra o Anápolis na primeira rodada. Os outros jogos eu entendo que até o fator aproveitamento foi algo dentro ali de uma linha positiva. O empate contra o ABC fora de casa, a vitória contra o Náutico jogando no Rei Pelé, a derrota para o Ipiranga fora de casa, apesar de um desempenho que poderia ter sido muito melhor da equipe alagoana, mas entendo que se tem um ponto de um CSA que deve lamentar demais, principalmente a estreia contra o Anápolis. Então, essas duas equipes, tanto o Botafogo como o CSA, elas têm ali um ponto de não estarem dentro de um nível ideal, mas elas, entre os nordestinos, elas são as equipes que conseguem ter um destaque um pouco maior, e entendo que para um futuro médio-longo, o Botafogo tem um projeto, até pelo fator SAF e pelo fator grupo também, um projeto de tentar chegar à segunda fase, e pelo que foram os últimos anos do Botafogo lutar pelo acesso. E o CSA também, entendo que tem um grupo que apresentou um grande resultado na Copa do Brasil. O primeiro trimestre do CSA também foi positivo, apesar de algumas frustrações, e entendo que o CSA tende minimamente a chegar na segunda fase da competição, coisa que não aconteceu nos últimos anos. E aí a gente olha para o retrato de Retrô e Floresta, que são as outras duas equipes, e entendo que com objetivos diferentes elas se encontram em regiões parecidas da tabela. O Retrô que tende a lutar pelo acesso e que viveu alguns resultados ruins, mas um Retrô que também teve esse início da Série C afetado pela Copa do Brasil. O Retrô jogou contra o Fortaleza pela terceira fase da competição. E olhando o calendário inicial do Retrô, não foi o mais simples possível. O Retrô teve confrontos de equipes da primeira prateleira da tabela,
Então acredito que aqui ainda assim é um retrô que me decepciona um pouco e entendo que é um retrô que tende a ter uma projeção um pouco maior na tabela. Entendo que o retrô tende a brigar pelo G8. Se tem aqui um Floresta que a briga é contra o rebaixamento, assim como o Itabaiana. E as equipes, assim, o Floresta ele consegue um bom resultado na rodada 4, o Itabaiana consegue um bom resultado na rodada 1. O aproveitamento, que ainda assim é baixo, é o suficiente para estar fora da zona de rebaixamento. Mas foram a partir de resultados, principalmente do Itabaiana, foi a partir de um resultado bem pontual a estreia contra o Náutico na competição, né, jogando dentro de casa. Ainda vejo que Floresta e Itabaiana tendem a sofrer, olhando para o futuro, mas o início, pelo menos, é de um aproveitamento ok para o planejamento. A gente olha para Confiança, foi uma Confiança muito irregular durante todo o início do ano e entendo que também o calendário inicial não foi um dos mais simples. Acredito que o Confiança tende a ganhar um respiro nas próximas rodadas, mas está longe também de ser um Confiança que eu coloque a minha mão no fogo no sentido de vai lutar pelo G8 até o final. Entendo que tende a ter uma permanência tranquila. Se vai lutar, se vai tentar beliscar uma vaga no G8, aí só o futuro vai dizer mesmo. E aí a gente chega ao cenário mais desesperador de ABC e de Náutico, realidades e contextos diferentes. Um Náutico que não conseguiu apresentar um grau de regularidade durante todo o início do ano e que para o início da Série C não mudou. Só com o início da Série C muda, depois da derrota por Itabaiana, tem a saída do Marquinhos Santos e a chegada do Hélio dos Anjos, que apresenta uma pequena evolução, mas muito distante de ser algo suficiente para o Náutico conseguir resultados. Então teve o jogo contra o CSA e teve o jogo contra o Brusque, com o Hélio dos Anjos, além do jogo da Copa do Brasil, não recordo se teve outro. Acredito que teve da segunda rodada também, né? Mas, enfim, com o trabalho do Hélio dos Anjos, o jogo contra o CSA e o jogo contra a equipe do Brusque, em que o Náutico não conseguiu ser muito competitivo, apesar da pequena evolução. E o retrato do Náutico na temporada é de fato desesperador. Você olha o Náutico que não alcançou a final do campeonato pernambucano, mas muito mais de o não alcançou, mas como não alcançou, né, tendo resultados, até teve resultados um pouco acima, né, contra adversários de um degrau acima, mas contra adversários de uma mesma prateleira. É um Náutico que dificilmente consegue ter resultados na temporada. E assim, é preocupante demais a condição do Náutico, tá? Eu entendo que tem equipes com elencos mais frágeis, com planejamentos mais frágeis, mas o início da Série C do Náutico é muito preocupante. E um retrato do ABC foi um retrato de um início de ano muito preocupante, mas a Série C, e acredito que a posição do ABC na competição, ela não diz muito o que é o rendimento da equipe de Natal em campo. Assim, quando se olha para o que a equipe consegue produzir em campo, ela poderia ter um aproveitamento melhor. Por exemplo, o jogo contra o Ituano agora na quarta rodada, era um jogo que, vamos lá, entre algumas aspas, facilmente o ABC poderia ter saído com um resultado melhor, pelo que conseguiu desempenhar em campo em muitos momentos do segundo tempo, que foi quando eu pude ver um recorte maior da partida, foi um ABC superior do que a equipe do Ituano. Só que aí faltam peças com poder de definição, é um grupo que ainda vai buscando alguns encaixes diante de reforços que chegaram praticamente na competição, praticamente na Série C, mas eu entendo que o que eu consegui ver do ABC e o que eu consegui ver do Náutico, o do ABC é um pouco mais animador. O Náutico ele não me passou uma grande confiança, apesar do jogo da Copa do Brasil e apesar dessa pequena evolução com a chegada do Hélio, ainda é um Náutico que me assusta demais. Deixa um pouco da sua opinião, o que você vê sobre tudo isso. Não vou deixar o vídeo muito detalhado para não ficar longo demais. Acompanha outros conteúdos aqui do canal, porque tem Série B em destaque, com muito destaque, aliás, para a Série B, mas tem alguns vídeos sobre a Série C também. Vou ficando por aqui. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.